Sublime graça que alcançou pobre como eu, que a mim perdido e cego achou, salvou minha vista, Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Que é a graça? O que é graça? Alguma vez você já parou para pensar, longe da frase feita que diz, graça, favor e merecido. Realmente, o que é graça? Quando eu penso, que a Bíblia diz a nosso respeito, que nós somos agradáveis no amado, isso me remete à graça. Porque se a Bíblia dissesse o seguinte, nós somos aceitáveis no amado, eu poderia entender. Dava para entender. Eu fico imaginando Deus lá nos céus, e aí ele olha e começa a ver aquela multidão subindo lá, e aí chega um anjo, mas sou Senhor, aí eles vão ficar aqui? Aí Deus fala, meu filho foi lá para a terra, gostou desse pessoal, trouxe eles para cá, mas é o seguinte, fica de olho neles. Essa raça, fica de olho neles, porque esse pessoal aí é problema. Eu consigo entender isso. Eu conseguiria entender se o Senhor Jesus Cristo viesse nesse mundo e depois de ter feito tudo que fez por nós, ele ressuscitasse, sacudisse o pó das túnicas e dissesse, olha, minha parte está feita. Graças a Deus, já fiz tudo que tinha que fazer, agora é com vocês. Porque depois de tudo que nós fizemos para ele, depois da maneira como nós o tratamos, ele abriu os seus braços e ele disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós aproveitamos que o braço dele estava estendido, estava aberto, e nós o crucificamos ali na cruz. Alta traição. Então, se ele aguentasse firme e fizesse a parte dele e dissesse, não quero mais nada com esse pessoal, ainda assim eu entenderia, mas nós não somos só aceitáveis no amado. A Bíblia diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. E o Senhor Jesus não veio e simplesmente morreu por nós para satisfazer o Pai e disse, agora eu não quero mais nada com esse pessoal. Pelo contrário, ele disse, vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, estejais vós também. Eu quero vocês comigo. Ele disse isso para mim, que não valho nada. Ele disse isso para Pedro, que o negou 3 vezes. Para os discípulos que saíram correndo pelo meio do mato e largaram ele sozinho. Sozinho.
na mão dos soldados. Ele disse isso para muitos que se converteram depois, mas que, no momento da sua crucificação, engrossaram o grito: crucificam, crucificam. E quando eu penso nessas coisas, eu penso que graça é a única maneira, a única maneira de Deus lidar com o pecador. É a única maneira do Criador lidar com a criatura. Entre a criatura pecadora e o Criador santo, há uma distância tão grande que só pode ser percorrida pela graça. Pela graça. Nós confraternizamos, nós trocamos amizade, né? Você manda um WhatsApp, eu devolvo, você tem algo, eu compro e pago e você me dá. Nós interagimos entre nós dessa maneira. À medida em que um tem o que oferecer ao outro. Mas o que você ofereceria para Deus? Nada. Como o Criador veria alguma coisa boa, veria algo desfrutável, algo que pudesse satisfazer, entende, o seu coração fora de si mesmo. Durante toda a eternidade passada, só Deus. E alguns pensam que Deus criou a humanidade e criou os anjos porque estava entediado, porque queria alguém para interagir, conversar. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é absoluto em si mesmo. O Deus da Bíblia encontra em si mesmo tudo o que é necessário. O Deus da Bíblia é descrito pelo apóstolo Paulo como sendo aquele que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus autossuficiente. E quando eu penso num Deus que resolve criar, e estabelece a maneira de interagir com a sua criatura, só a graça pode refletir esse relacionamento. Só a graça pode explicar como um Deus autossuficiente, autoexistente, que não precisa de nada fora de si, decide criar. E quando ele decidiu criar, foi aí que ele teve problema, não foi? Quando ele decidiu criar e dar espaço para tudo que existia fora dele, vem a rebelião de Satanás e vem o pecado do homem. Mas nada disso pegou ele de surpresa. Nada disso fez com que ele amasse menos do que durante toda a eternidade ele amou. Porque com ele, no seu coração, na eternidade passada, já havia essa maravilhosa graça. Maior que o meu pecar. Maior do que tudo que poderia existir
no mundo da criatura, graça que reflete o coração do Criador. Do Criador. Essa graça, irmãos, essa graça estava presente quando fomos livres da condenação do pecado. E aí parece haver um ponto de concordância, na maioria dos casos, pelo menos. Quando nós vamos a Cristo e nós o confessamos, confessamos a Ele a nossa situação de pecador, condenado ao inferno, e nós entregamos a Ele a nossa vida e pedimos para que Ele seja o nosso Salvador e Senhor. A maioria dos crentes entende que isso só é possível pela graça. Aliás, todos os crentes, porque quem não entendeu isso e não foi a Ele dessa maneira, não existe um outro caminho de salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Depositamos nossa fé no fato de que Cristo pagou pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário e satisfez plenamente a justiça de Deus, que exigia a alma que pecar, essa morrerá, e que abriu para nós caminho de volta para o Pai. Nós que havíamos sido banidos da sua presença, temos em Cristo não um caminho, mas o caminho de volta, providenciado por Deus, para a nossa salvação e reconciliação, e vida eterna. Isso só é possível pela graça. Mas parece que nós compreendemos bem e assimilamos bem isso. O problema está onde? O problema está no desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Se entendemos bem que somos livres da condenação do pecado pela graça, quando o assunto é sermos livres do domínio do pecado, aí é que está o problema. Porque você crê em Cristo e chega lá todo humildão na igreja, e os irmãos te abraçam, e é um pecador miserável que se arrependeu, você tem essa consciência, mas você começa a ficar esperto. Você aprende um corinho, aprende outro, aprende a diferença entre o inário e a Bíblia, E aí você vai aprendendo e logo você decora o seu primeiro versículo, ganha um concurso de escola dominical, aí ninguém te segura mais. Aí você começa a fazer carreira dentro da igreja. Você começa a perceber a maneira certa de falar, a roupa certa de vestir. E você vai embora. Você vai embora, colocando os seus troféus na estante, colecionando os seus momentos glamurosos, de triunfo. E algo dentro do seu coração começa a entortar, Começa a entortar, e você começa a entender a vida cristã como sendo aquela vida que você produz, pela sua capacidade intelectual de decorar versículo, pela a sua pontualidade em chegar nas reuniões. Nunca cheguei atrasado numa reunião. Há tantos anos que eu sou crente. Seja debaixo de chuva, debaixo de sol, nunca faltei uma reunião. E você começa a se orgulhar dessas coisas. E você começa a entender que se os outros irmãos não fazem como você, ou não atingem o seu padrão, ou de certa maneira não estão de conformidade com aquilo que você acha ou pensa, com a sua teologia, você tem todo o direito de excluí-los da sua comunhão,
começar a estabelecer dentro da igreja de Deus o que é certo, o que é errado. E é justamente nessa esfera que surgem os nossos problemas. Não conseguimos entender bem essa coisa de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. A Bíblia nos alerta: aquele que pensa estar em pé, cuide, para que não caia. Mas alguma coisa dentro do nosso coração diz: não, eu caí? Não. Eu caí, não. Imagina. Caía para os fracos. Sou presbítero. Eu sou missionário. Eu conheço a Bíblia, eu sei o grego. E, infelizmente, é nesse momento, onde nós nos distanciamos da graça. Paulo escreve aos Gálatas e ele disse: olha, eu estou pasmo com a maneira, vocês que começaram bem, vocês começaram na graça, agora estão se desviando. Vocês começaram confiando na graça de Deus, e aí chegaram alguns e começaram a falar para os irmãos que eles precisavam fazer isso, e mais aquilo, e mais aquilo outro, e se circuncidar, e eles estavam abraçando essas coisas, no desejo de serem espirituais, no desejo de agradar a Deus. E muito da nossa concepção de agradar a Deus é uma concepção mais pagã do que cristã. Os pagãos, para fazer com que os seus deuses lhes fossem favoráveis na colheita e estendessem para eles o seu favor, eles se cortavam, se torturavam, ofereciam seus filhos em sacrifício, né? Os incas, os maias derramaram literalmente rios de sangue daquelas pirâmides abaixo, para aquele sangue das tribos inimigas irrigar as plantações de milho e agradar os deuses e eles terem produtividade o ano todo. A ideia pagã de Deus é de um Deus implacável que precisa ser subornado, que precisa ser adulado, para então se render aos seus súditos e favorecê-los de alguma maneira. E muitas vezes nós entendemos a vida cristã assim: olha, se eu for o crente exemplar, se eu fizer tudo certo e mais certo do que o meu irmão, então Deus vai se agradar de mim. Então eu vou ser agradável aos seus olhos. E nós nos esforçamos mesmo para isso. Nós damos o couro. E entendemos que, fazendo assim, estamos agradando a Deus com os nossos esforços, com o nosso empenho evangelístico, com o nosso empenho, religioso. E a vida cristã, que deveria ser uma celebração de um homem diante do seu Deus, uma expressão de gratidão eterna a um Deus que não precisava ter nos amado e nos amou, a um Deus que não precisava ter nos buscado e nos buscou. Eu vi um quadro uma vez da crucificação, né? Numa casa católica, estava passando, eu olhei pela janela e até aí, normal, né? Cada casa, principalmente se é uma casa católica, tem lá seus crucifixos, essas coisas, mas esse quadro me chamou a atenção porque
Tinha lá a figura do Cristo crucificado, mas embaixo os dizeres diziam o seguinte: eu poderia ter ficado de braços cruzados. Ele não precisava ter feito o que fez por nós. Ele não devia nada para nós. Ele não tinha nenhuma obrigação para conosco. E a vida cristã deveria ser uma resposta a essa graça gloriosa de corações que se sentem abençoados ao extremo e que não conseguem evitar adorá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo em tudo que faz. Mas não. Para a maioria das pessoas, a vida cristã é uma vida de obrigações e deveres penosos para com um Deus implacável, que exige cada vez mais e não deixa por menos. Que pena. Porque nós que somos livres da condenação do pecado pela graça, diante da palavra de Deus, só podemos ser livres do domínio do pecado pela mesma graça. Assim que eu cheguei em São Carlos, ministrava ali um irmão e tinha uma boa influência na igreja e trazia a maioria dos estudos na igreja. E quando eu cheguei e nas oportunidades que tive, comecei a pregar, né, também na igreja, ele ficou extremamente incomodado, a ponto dele marcar uma visita na minha casa, sentar no meu sofá e dizer para mim que eu era irresponsável, eu era leviano na maneira como eu falava da graça de Deus. Isso que você está falando não existe. Porque era assim que ele entendia a vida cristã. Tudo bem, nós somos salvos pela graça. Mas a Bíblia está cheia de mandamentos que nós temos que cumprir. E nós conversamos durante horas. E ele se levantou e disse: já vi que com você não tem jeito. Mas eu não consigo enxergar de outra maneira a graça de Deus, além de um Deus que se manifesta e opera tudo e em todos. E esse irmão, infelizmente, depois de alguns meses, ele reuniu o presbitério para convencer o presbitério de que ele podia ter uma concubina, porque a sua esposa tinha câncer, não poderia favorecê-lo sexualmente, e ele queria brecha na Bíblia para ter uma concubina. Esse irmão não terminou bem. Mas, na verdade, ele não entendeu a graça. No fundo, ele realmente achava que ele tinha que agradar a Deus, que ele tinha que se esforçar, que ele tinha que fazer algo. A parte dele, Deus já fez. Ele me salvou, agora é comigo. Eu disse: o que é com você? O que é com você? É comigo. Eu tenho que manter a minha mente pura, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu vi um vizinho meu, estava descendo a rua e encontrou com outro vizinho.
Aí ele perguntou para o outro, e aí, como é que tá? Falou, estou na luta. Um dia batendo, um dia apanhando, mas estamos na luta. E eu comecei a pensar sobre aquilo, dei risada na hora. E eu pensei a respeito da nossa realidade nesse mundo, irmãos. Nessa luta contra a carne, contra a velha natureza, tudo que temos ouvido aqui. Tem dia que você bate. Não tem dia, não, fala a verdade, não tem dia que você se sente espiritual demais. Você levanta de manhã, os passarinhos estão cantando, você faz uma leitura maravilhosa, um devocional bonito, até sua mulher coopera, levanta, te dá um beijo, nada de assunto polêmico, e você, passa um dia abençoado, consegue testificar de Cristo no mercado ou na fila do banco. Tem dia que é assim. Tem dia que é assim. E você deita e ora para dormir e fala, nossa, hoje, hein? Se o senhor voltasse hoje, ia ser bom. Mas todos nós temos dias difíceis. Dias que nós clamamos, igual o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós sentimos os dardos inflamados do maligno, lutamos com dúvidas. E tem muitos irmãos que, por não entender isso, dizem, olha, você perde a salvação, você cai da graça, depois você volta para a graça. Quando eu penso a vida cristã, naquilo que eu posso fazer para Deus, para agradar a Deus, para fazê-lo mais favorável a mim do que ele é, eu penso de maneira muito mais pagã do que cristã, porque o Deus das Escrituras já é extremamente, absolutamente favorável a mim. Eu não preciso atrair a sua atenção. Ele é o Deus que se auto-revela. Se ele não quisesse se revelar e se manifestar ao homem, se ele não desejasse na eternidade fazer-se conhecido, irmãos, quem poderia sequer imaginar que existe um Deus assim? Ele cabe no nosso intelecto? Ele pode ser fruto da nossa imaginação, da nossa criatividade? Nós conseguiríamos conceber um Deus cujos atributos são infinitamente mais do que tudo que nós podemos conhecer, mesmo que vivêssemos 1000 anos ou 1 milhão de anos? Não. E isso é prova cabal de que nós não precisamos, através de rituais, ou através de sacrifícios, ou através de ascetismo religioso, ou de qualquer outra coisa, não precisamos fazer com que ele seja favorável, fazer com que ele se vire para nós. Ele é um Deus extremamente amoroso. Um Deus que se manifestou, e se manifestou a nós em graça e misericórdia, antes dos séculos virem à luz. Ele é um Deus que tem prazer em se revelar ao homem, e faz isso por meio da sua graça infinita. Ele é um Deus que realiza em nós, segundo a palavra, tanto o querer quanto o fazer. Então, como é que a gente destrincha isso? Tá, tudo bem, então eu sou um pecador e eu não preciso fazer nada, então é isso que você está falando? Está me dizendo então que é só ir pecando e deixar a coisa rolar? Não. A Bíblia fala que esse Deus começou uma boa obra em
Nós, em mim, em nós. Então, irmãos, o que significa realmente ser espiritual? O que significa realmente desenvolver a minha salvação com temor e tremor? Significa que eu tenho que entender que a vida cristã não se estabelece pelo que eu faço para Ele, mas pelo que Ele está operando em mim, por meio do seu Filho Jesus Cristo, através do poder do seu Espírito Santo e do lavar regenerador da sua palavra. Deus está operando em mim. Ele está fazendo a sua obra em mim. E quando eu abro o meu coração para buscar a Deus, viver na sua presença, amá-lo acima de todas as coisas, começa um processo inquestionável e inegável no meu coração, que eu não preciso me esforçar para mostrar para as pessoas. É algo evidente. As pessoas veem não o que o Mário está fazendo, mas o que Deus está fazendo no Mário. Cada vez que eu abro a boca, em cada atitude e gesto meu, as pessoas veem as transformações gloriosas que sofre todo aquele que vive perto de Deus. É assim que deve ser. Tem um ditado que a minha avó dizia, que é o seguinte: quem anda com manco, acaba mancando também. Ou seja, falando do processo de influência que sofremos, à medida em que desenvolvemos relacionamentos. Você se casou e depois de 10 anos de casamento, você se pega com algumas manias do seu marido, ou da sua mulher, e vice-versa. Influência, sofremos influência. E quanto mais íntimos nos tornamos, mais a outra pessoa nos influencia. Moisés subiu e estava na presença de Deus. E quando ele desceu do monte, ele refletia o quê? A glória de Deus. Refletia a glória de Deus. Nós refletimos a glória de Deus. Quando você aconselha o seu filho, você aconselha ele com os conselhos que Deus aconselhou você? Quando você tem que agir com a sua esposa, mulher saiu, deu uma doida nela, ela estourou o cartão de crédito. Justo naquele mês que não podia, tinha que dar tudo certo. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que conversar com essa mulher. E aí? Vai fingir que não aconteceu nada? Vocês vão sentar, vocês vão conversar. Você vai tratar ela com todo o rigor da lei. Vai ser severo. Ou você conhece um Deus que quando você fez a mesma coisa, foi firme, mas demonstrou tanto amor e graça, tanta brandura, na firmeza com que te tratou, que comoveu o seu coração e deixou você consciente ainda mais do seu erro. Gente, não sei se eu posso dizer se foi se são as piores ou se são as melhores
experiências da minha vida com Deus, é quando justamente você está absolutamente consciente de que meteu o pé na jaca e você mesmo está desejando uma correção e Deus vem e te cobre de graça. Que vergonha! Já se sentiu assim? Não, Senhor. O Senhor devia, nesse momento, me fuzilar da sua presença, mas alguma coisa acontece que Ele mostra tanta graça. Ele te dá aquele abraço gostoso. E quantas vezes lá encolhido no meu escritório, com a Bíblia aberta no colo ou em cima da mesa, que vergonha. Eu fico tão consciente da minha miséria. Eu percebo a distância tão grande dessa criatura miserável para aquele Criador glorioso. Que teria sido melhor se Ele me esfolasse vivo e colocasse o meu pecado em praça pública e falasse, aí ó, esse aí ó, é esse aí, ele não vale nada. Aí eu entenderia. E talvez eu me sentisse melhor, mas quando Ele me trata com aquela graça, Ele quebra todo o meu coração. Ser livre do domínio do pecado é se render à graça. Entender que você não vai conseguir, por conta da sua disciplina pessoal, você não vai conseguir por conta do seu intelecto superior, você não vai conseguir porque você chegou ao posto de presbítero da sua igreja. Você vai conseguir porque aquele que começou uma boa obra em você há de completá-la. O propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Cristo. E Ele faz isso o tempo todo, irmãos. Ele faz isso quando nós vencemos a tentação e triunfamos. Ele faz isso quando nós caímos de cara no chão. E o nosso pecado se torna indisfarçável. E aí você tem que levantar e confessar. E recomeçar. Abandonar aquilo que você achava que tinha. Ele faz isso na queda. Ele faz isso na vitória pessoal. Ele faz isso nos dias que você bate. Ele faz isso nos dias que se apanha. Mas o inimigo age assim também. Camarada passa perto de uma feinha na rua, ela dá uma moral, ele vira a cara, que isso, um homem casado, um homem de Deus firme. Ele vai para casa, ele chega todo. Ah, moleque, sou espiritual. É? Ou então, está lá no serviço, de repente, uma oportunidade escancarada dele se dar bem e receber uma grana indevida, mas que ninguém vai ficar sabendo, e ele olha para aquilo ali e mantém firme no seu caminho, e ele chega em casa se achando o homem de Deus. E Satanás, por meio daquela vitória, dá o tombo. Está vendo? Se fosse outro irmão, tinha caído. Você não, você é o cara. Hã? Se fosse o irmão fulano, tinha cedido. Você é homem de Deus. E aí você cai no pecado do orgulho, de se achar superior ao seu irmão.
Mas quando você cai, ele te pega também. Você está lá em frangalhos, confessou o seu pecado, está tentando fazer um esforço para erguer a cabeça, e o inimigo vem e fala: que isso, rapaz? Você aqui na ceia hoje, depois do que você fez ontem, você está lembrado do que você fez ontem? Rapaz, isso aqui não é o seu lugar, não. Que isso, rapaz? Esses hinos que você está cantando, tudo da boca para fora. Ontem lá na balada, você não pensava nisso, né? Ou quando você estava com a cabeça lá cheia de pornografia na frente do seu computador, você também não estava pensando. Agora você está aqui tomando a ceia. Você acha que é assim, só confessar e acabou? E você curva e fica, não sei se eu pego o pão, se eu não pego, se passo o cálice, o que eu faço e tal. E o inimigo quer que você permaneça prostrado e se encha de autocomiseração. Eu não sirvo para mais nada mesmo, porque eu joguei tudo fora. E ele trabalha aquela queda para conseguir o máximo de vantagem que ele puder. Mas se você entrar na dele, você vai esquecer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E aí você começa a cair, a entrar na dele, e você não entende que por meio da graça, Deus te vê através de Cristo, do que Cristo fez, e que todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram pagos, devidamente tratados por Cristo na cruz do Calvário. E mais uma vez, o orgulho te derruba, porque você levanta dali, finge que vai beber água e fica lá até a ceia acabar, e eu não sou digno, eu não sou digno. Não é mesmo, irmão? Mas você não está diante de Deus porque você é digno. Você não está diante de Deus porque você é justo. Você está diante de Deus porque Cristo Jesus, o justo, morreu pelos injustos, todos nós, para conduzir-vos a Deus. Então, se Satanás sopra no seu coração: você não é justo, não sou mesmo. Você não merece, de jeito nenhum. Mas eu fui salvo pela graça. E sou estabelecido na presença de Deus pela mesma graça. Meu hino favorito diz: em mim mesmo nada tenho para nisso confiar. Mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Nós que fomos salvos pela graça da condenação do pecado, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós que somos salvos do domínio do pecado na nossa carreira cristã, no fracasso, na vitória, nos dias bons, nos dias ruins. Aquele que começou uma boa obra em nós, ele está trabalhando e ele há de completá-la. E finalmente, o apóstolo Paulo fala: um dia, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E isso será feito pela mesma graça. A mesma graça. Num abrir e piscar de olhos, seremos livres da presença do pecado.
O pecado já foi tratado, devidamente tratado por Deus, e Ele fez isso antes da fundação dos séculos. Lembra daquela linha que nós passamos aqui? Só há pecado num pontinho dela ali. Nunca houve antes, quando só Deus havia. E tratado em Cristo Jesus, no propósito de Deus, para toda a eternidade, o pecado não fará mais parte da nossa existência. Nenhuma das suas mazelas. Nada que lembre sequer do pecado, a não ser as marcas nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dizer: Ele está pago, está consumado, está feito. Em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Estava no aeroporto uma vez, não lembro para onde eu estava indo, ou se eu estava voltando, sei lá, mas essa cena eu lembro. Tinha uma mulher coreana com duas menininhas, e elas estavam aguardando o desembarque do pai. E as meninas estavam tão ansiosas para ver o pai, que todo o pessoal que estava ali percebia isso. E elas falavam do pai: mamãe, já está na hora, mamãe, papai, mamãe. E a filha: calma, estou chegando. E elas corriam para lá e para cá, e queriam entrar lá dentro para ver o pai e tal. E quando o pai desceu com a maleta, as malas na mão, e ele saiu na porta, elas voaram na perna dele, correram, abraçaram. Uma ficou: papai. Ele deixou a mala no chão, pegou ela, e o aeroporto, assim, foi uma coisa bacana. Todo mundo em volta falou: foi uma cena mágica, linda. Aquele pai abraçou, elas beijavam ele, pularam nas costas dele, e ele ficou meio sem jeito, assim, e o pessoal aplaudiu, bateu palma. E ele ficou sem graça, a esposa meio sem graça, assim, fazendo assim, e as filhas não estavam nem aí com ninguém. E quando eu pensava na vinda do Senhor Jesus, eu sempre imaginei uma grande multidão, e eu, um pontinho naquela multidão, olhando aquele pontinho lá na nuvem. E uma vez, lendo em casa, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: não vai ser assim. E, bom, é o que eu falei, eu não choro em final de novela, eu não sou macho alfa, eu sou... Mas nós não estamos falando dessas coisas, irmãos. Quando nós falamos da palavra de Deus e desse universo glorioso, até um macho alfa como eu, chora. E o Espírito Santo falou ao meu coração: não vai ser assim. Eu estava lendo e parei tudo e arrepiou, e eu entendi. Tem um hino que nós cantamos na igreja, que ele diz assim: vou olhar em seus olhos, vou jogar-me em seus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. E esse hino me veio à mente, eu comecei a chorar ali, porque eu entendi. Eu não vou ser para ele um pontinho na multidão. O nosso Senhor, ele é onipresente.
Ele é capaz de preencher o coração de cada um dos teus servos. Vai haver uma grande multidão, sem dúvida, mas ele vai vir para mim. Para mim. Vai ser um momento íntimo, um momento todo especial. Se ele viesse hoje do jeito como eu estou, eu ia ficar todo encabulado, e eu ia pensar numa maneira reverente de fazer algum gesto que expressasse alguma reverência religiosa, e talvez eu demorasse um pouco para chegar, porque eu sei quem eu sou. Mas naquele dia, eu não vou ser mais quem eu sou. Eu vou estar livre dos meus pecados. Eu vou estar num corpo glorificado e transformado. Não vão haver mais barreiras entre nós. E como aquelas crianças no aeroporto, eu vou me jogar nos braços dele. Sem restrições. Eu não vou parar para pensar na teologia correta e na postura ideal e como eu devo fazer, irmãos. Vai ser demais. Não porque eu fiz por merecer, mas é por causa dessa maravilhosa, dessa estranha graça, dessa incompreensível graça. E o verdadeiro evangelho começa e termina na graça. Não há outro evangelho. Não que seja digno do propósito eterno que Deus estabeleceu para cada um dos seus filhos. E eu espero que a nossa esperança seja depositada e sustentada nessa graça, e que cresçamos de glória em glória à imagem daquele que é cabeça, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa graça. Porque genuíno e verdadeiro crescimento espiritual é a operação dessa graça em favor de cada um de nós, até esse dia, quando estaremos livres pela graça da presença do pecado. Que Deus nos abençoe e nos sustente nele mesmo. Até lá, para seu louvor, sua honra e sua glória. Amém.